Olá, queria nesse momento responder algumas perguntas, algumas pessoas que me fizeram, como o nosso amigo lá do Belém do Pará, Josias, que me enviou algumas perguntas a respeito que ele não está conseguindo entender o que está acontecendo com ele e dentro da sua casa. Um homem que tem se colocado, se esforçado para fazer as coisas corretas, praticar o bem, ser honesto, justo, mas não consegue entender o porquê que está acontecendo tantas coisas. Parece que a opressão, a depressão cerca os problemas, né? E ele não está conseguindo resposta. Um homem que tem se dedicado também, né? Segundo o seu conhecimento, tem feito as coisas certas, né? Mas só que isso não tem isentado a angústia, a perturbações, né? Bem, como resposta eu fui buscar em Deus, orando, buscando em Deus e nesse dia ainda, hoje eu falava com Deus e Deus me trouxe uma palavra, né? E no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz desta forma assim: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, né? Mas o que muito fala tem perturbação, tem angústia. E aqui eu passei a refletir, buscando em Deus uma resposta para essas questões que às vezes a gente não consegue entender. Digo a gente que às vezes não é diferente, são milhares de pessoas que às vezes passam os mesmos problemas. Pessoas trabalhadeiras, pessoas que são justos, honestos, mas não conseguem entender as perturbações, a angústia, às vezes as doenças, às vezes as crises financeiras, enfim, as crises conjugal, as crises moral, enfim, isto está cercando, está cada vez perturbando mais. Amados, e olhando para dentro do que encontramos, que Deus me falou, às vezes nós não temos intenções, nem somos pessoas, como se diz o gaúcho, não somos pessoa fofoqueira. E nem somos pessoas que levamos e trazemos coisas ruins. Mas por a nossa, às vezes, inocência, ou talvez não ter maldade, nós compartilhamos, às vezes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e muitas das vezes até contamos nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos de fazer algo. E aqui nós começamos já a cometer certos erros, do qual traz para nós resultados de aflições. Porque nós vivemos um tempo tão difícil que, infelizmente, o ser humano, às vezes, ele é tão insatisfeito com a vida dele, que ele olha para dentro de si, não tem nada de bom, ele começa a olhar para a vida do seu próximo. Ele já começa a desejar ter a vida do outro. Ele começa a querer ter as coisas que o outro tem. Ele começa a querer fazer o que o outro faz. Ele começa a desejar o sonho do outro. E isso não vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer. Porque Deus tem um plano para cada um. Deus tem um destino para cada um. Predestinou o nosso futuro. Porque Deus é o Deus de ontem, Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. E Ele sabe, né? Eu sempre costumo falar, sempre nos meus assuntos, sobre que Deus é que sabe o pensamento que tem a respeito de nós. Mas só que nós, dentro da nossa, às vezes, inocência, ou falta de prudência, ou falta de vigilância, nós contamos nossos sonhos, nós falamos dos nossos projetos, nós falamos, às vezes, com pessoas erradas, no momento errado, em lugares errados, sobre coisas que são particulares e íntimas nossas. E infelizmente isso termina às vezes criando uma bola de neve, termina se espalhando e aquelas pessoas, né, também sem entendimento começam a criar para nós dores, angústia e consequência. Então eu queria nesse dia, nesse momento, compartilhar, já respondendo
ao meu amigo lá do Belém do Pará e a sua família, que Deus está no controle. Deus nos deu a sabedoria e a inteligência para que eu e você sejamos felizes e estejamos vida e vida com abundância. Mas isso cabe a mim, a ti, a nós, controlar, administrar a nossa vida de uma forma sábia. E aqui nós encontramos que uma forma de administrar a nossa saúde, a nossa vida, a nossa paz, é pelo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Então o que está dentro do nosso coração, muitas vezes, são coisas que não devemos compartilhar com ninguém, ou até mesmo com pessoas erradas. Nós devemos compartilhar com Deus, levar diretamente a Deus, e com Ele abrir o nosso coração e conversar com Ele. E dele nós vamos ter resposta. Entrar no nosso quarto, fechar a porta, né, e em secreto falar com Deus. Mas infelizmente, né, não é assim que acontece. Nós queremos dividir nossas angústias, nossas aflições com pessoas, e às vezes essas pessoas, né, tão bem não intencionadas, compartilham com um segundo, e assim vai o terceiro, e se termina se espalhando, e o nosso inimigo, meu inimigo, teu inimigo, ele termina criando um dano, torcendo essas palavras e fazendo disso uma fofoca. Então eu quero responder, né, a você, e que é guardando nossos lábios, guardando nossos pensamentos, guardando nosso sonho, guardando nossos projetos e confessando somente a Deus, tá? Então eu queria te dizer nesse dia que Deus te ama, Deus tem um plano sobrenatural para a minha vida, para a tua vida, mas depende 100% de nós, tá? Então receba isso como um abraço, né? Um grande desejo de alguém que também se preocupa com a tua vida. E eu te convido para que caminhamos e vamos junto. Seja tu aí, como eu sempre digo, né, um colaborador, uma pessoa que estamos juntos, fazendo uma missão, alcançando os não alcançados, tá? Um abração aí. Deus abençoe e tudo de bom.